Olá, amores, como estão? Eu sou Renata Martorelli, uma das sócio-fundadoras da Pontos Diversos, e estamos aqui hoje para mais uma edição do Papo Diversidade. O nosso papo hoje vai ser sobre nível de consciência sobre diversidade e inclusão. Esta é a primeira etapa de uma proposta muito bacana que a Pontos Diversos está oferecendo para ambientes corporativos, que é a Jornada da Diversidade. Então, se você quer conhecer um pouquinho mais sobre o nível de consciência dos seus funcionários, da sua empresa, entre em contato com a gente, acesse o nosso site e venha ouvir esse nosso papo e agende uma reunião para que a gente, de maneira personalizada, possa fazer isso na sua empresa. Então vamos lá. Falar de nível de consciência é algo muito importante e que faz com que a gente tenha um olhar para os vieses inconscientes. O que são os vieses inconscientes? Vou trazer aqui para vocês um conceito de Ricardo Salles. É o conjunto de padrões estabelecidos ao longo da vida e que influenciam a maneira de como percebemos, nos relacionamos e interagimos com os outros. Então, nem sempre isso passa por um espaço que está relacionado à nossa cognição, à nossa leitura de significado. Então, se eu colocar aqui um copo de vinho e perguntar para muitas pessoas, a maioria delas vai identificar como sendo um copo de vinho. Então, na tradução do meu dicionário, do meu repertório, eu reconheço o copo de vinho. Mas se eu perguntar para essas pessoas o que significa para elas, o que elas percebem, o que elas sentem quando vem um copo de vinho, a gente pode ter uma variedade maior de identificação. Então, existem pessoas que podem olhar para o vinho como uma alegria, como uma celebração, como um momento de curtição. Nós podemos também ter pessoas que olhem, que já têm a religiosidade como algo muito importante, provavelmente vai ter um símbolo, uma representatividade dessa religiosidade, como por exemplo o sangue de Cristo. Nós podemos ter pessoas que se sintam tristes, que se sintam num lugar de repulsa com o vinho, porque ele traz lembranças dolorosas, porque podem ter pessoas, familiares ou pessoas próximas que incitam, né, a violência, a dor, uma ferida social muito frequente, né, que é o alcoolismo. Então, vejam, o mesmo objeto que é inanimado, que tem um significado comum, ele gera sensações e gera reações distintas. Então, a diversidade, fazendo um paralelo, né, uma analogia à situação do copo do vinho, ela é uma grande possibilitadora de olhar a vida de maneira diferente. E a gente olha a vida, o nosso sistema de crenças, né, para decodificar os vinhos que aparecem na nossa vida, eles são pautados pelos ensinamentos que nós tivemos, pelas referências conceituais, assim como pelas experiências que a gente teve. Então, falar sobre viés inconsciente é a gente naturalizar essas leituras de realidade. Então, padronizar os padrões socioculturais dominantes nos dizem aquilo que é certo, aquilo que é errado, aquilo que é bonito, o que é feio, aquilo que é relacionado à moral, que é moralmente aceito. Então, conviver com diversidade necessariamente provoca. Mas provoca em que sentido? Em que sentido a Pontos Diversos deseja provocar a nossa consciência? No sentido de que uma causa tenha um efeito, no sentido que a gente se defronte com algo que a gente vai se questionar e vai perceber que existem possibilidades outras para enxergar a realidade, e essas leituras de realidade são exponencialmente potencializadoras de resultados distintos. E se a gente fala em ambientes profissionais, a gente tem possibilidades de maior desenvolvimento, de ampliar as nossas habilidades, de proporcionar leituras e resultados com propostas inovadoras, com propostas com olhares que geram um clima organizacional muito mais adequado e proporcionador de resultados. Então, a importância da diversidade, do respeito e da valorização da diversidade em todos os ambientes sociais é algo fundamental para que a gente tenha uma sociedade mais igualitária, uma sociedade mais justa. Então,
Fica aqui o nosso convite para que você, enquanto indivíduo, enquanto alguém questionador, né, alguém que tem o desejo de tornar esses vieses inconscientes em processos de ampliação do nosso nível de consciência, nos procure, acesse o nosso site, conheça o nosso Clube da Diversidade. Se você é alguém que trabalha em uma empresa que valoriza a diversidade, que já experimenta conviver com pessoas diversas, que tenham outros marcadores identitários e sociais na sua convivência, faça contato conosco, entre no nosso site para que juntos possamos trilhar essa jornada e fazer a nossa sociedade mais justa, mais economicamente viável e igualitária. Um grande abraço a todos e até o próximo Papo da Diversidade.